Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. Como eu escolho um fundo imobiliário? É o que nós vamos saber logo mais. Bom dia pessoal, então vamos lá. Antes da gente continuar, eu mostrar como eu faço para selecionar um fundo imobiliário, eu gostaria que vocês clicassem no botão gostei, se inscrevessem no canal, compartilhassem e comentassem aqui embaixo se você já aplica, já investe em fundo imobiliário, você tem intenção de investir, quais as suas dúvidas, sobre qual assunto você gostaria que eu falasse, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui e eu vou mostrar quais sites eu uso e como eu faço para selecionar um fundo imobiliário, tá? Atualmente, eu utilizo esses 4 sites aqui, ó. meusdividendos.com, statusinvest.com.br, foundsexplorer.com.br, o Fundos Explorer, e o Clube FI. Esses dois primeiros eu utilizo mais para gerenciamento de carteira, tá? Eu jogo os lançamentos aqui do que eu invisto e ele vai fazendo o gerenciamento para mim. Eu tenho um cadastro neles. Basta vir aqui, ó, que você se cadastra. É bem simplesinho, bem fácil, rápido. Aqui também você entra e logo, eu tenho um login em todos eles. Só que para fundos imobiliários eu não utilizo esses dois primeiros, apesar que eles têm, ó, FIIs. Aí aqui você tem toda uma sistemática para você estar trabalhando aqui, ó, FIIs, busca avançada, você pode fazer vários filtros. Você pode fazer um comparativo entre os fundos, ele vai te ranqueando e tudo, é bem interessante. Só que eu não utilizo esses dois sites para fundo imobiliário, não. Esses dois primeiros sites eu uso só para ações. Então, os sites que eu mais uso para fundos imobiliários é o Funds Explorer e o Clube FI. Eu utilizo o Funds Explorer como um todo, mas alguns detalhes eu gosto de ver do Clube FI. Todos os 4 sites, caso você queira, você pode assiná-los. Você pode pagar uma anuidade para você fazer uso 100% do site. Eu, como sou pequeno investidor, eu não assino ainda, mas futuramente eu quero assinar sim. Tá? Mas nesse primeiro momento, o dinheiro que eu estaria assinando é o dinheiro que eu vou estar aportando nos investimentos. Então eu não assino esses sites não, tá? O Funds Explorer, ele tem várias, eu posso estar logando aqui se for o caso, mas não vou logar para vocês. Ele também tem como você criar uma carteira aqui dentro e ele vai te mostrando a evolução do seu patrimônio, bem bacana. Mas eu venho aqui, ó, em ferramentas, ranking de FIIs, e quando eu clico aqui, ele me dá essa listagem aqui, ó. Fundos imobiliários, eu tenho vários segmentos, ó. Olha os setores, isso baseado no Funds Explorer. Olha os segmentos que o Funds Explorer separa. Eu tenho fundos de tijolos, fundos de papéis e fundos híbridos, tá? Os fundos de tijolos eu tenho shopping, lajes corporativas, galpão logístico, hotel, hospital, residencial. E aí eu vou ter títulos, que é o fundos de papéis, ó, fundos de recebíveis, e fundo híbrido, que vai ser uma mistura de várias coisas, tá? Fundos de laje corporativa é fundos de escritório, basicamente. Logística, existe também fundos industriais, tá? Porque não está classificado aqui no Funds Explorer, que são prédios industriais geralmente. Fundo de galpão logístico é onde fica armazenado, geralmente fica próximo a grandes centros ou até mesmo dentro de grandes centros, em locais bem específicos, né, para que faça a distribuição de produtos, né. Com essa questão pandêmica que a gente vive, foi um setor que foi muito bem valorizado, é um setor que está sendo muito olhado para ele. Tem fundos de hotel que está em crise, hospitais, residenciais e assim por diante. Mas vamos lá. O intuito desse vídeo é mostrar como que eu faço a seleção de um fundo, tá? Além disso aqui, os setores eu não mexo. Mas caso você não queira investir, por exemplo, em setor de hotéis, automaticamente ele vai excluir todos os fundos de hotéis aqui, tá? Aqui nessas colunas tem várias informações aqui, que são essas colunas que aparecem aqui, ó. São muitas coisas a serem analisadas, tá? Você não pode escolher um fundo imobiliário somente por um item. Depois que você escolher tudo ainda, você ainda não deve comprar só porque ele se encaixou nisso. O ideal é que você
olhe esse fundo individualmente, leia os relatórios, acompanhe 2, 3 relatórios. É muito importante você saber em que você está investindo, tá? Mas vamos lá. Para fazer uma análise primordial, primeiro eu elimino algumas colunas para ficar mais fácil para eu analisar, tá? Então eu deixo do preço, deixo da liquidez, deixo dividendo yield, retiro essas aqui, ó, acumulado. Esse 12 meses eu deixo, retiro as demais. Variação não me interessa, rentabilidade também não. Patrimônio líquido posso deixar, valor patrimonial, vou retirar o patrimônio líquido e vou deixar aqui, pronto. O restante eu vou retirar também. Para que fique poucas barras aqui, tá? Isso é só para uma análise inicial, tá bom? O que mais que eu faço para continuar analisando o FII? Eu venho aqui em dividendo, olha, dividend yield. Você, para adquirir um FII, você tem que saber qual objetivo você quer com esse FII. Fundos imobiliários, o ideal é que você não compre com fins especulativos. Você pode fazer, mas você tem que entender muito bem o que você está fazendo. Então, o fundo imobiliário ele tem como característica gerar renda. Ele tem como característica que você receba como se fosse, literalmente assim, como ele é imóvel, imobiliário, ele vai te render um aluguel ali mensal e vai ser repassado para você. Você passa a ser sócio desse fundo. Então, o ideal é que você mantenha esse fundo por uma perpetuidade, né? Por um tempo maior, tá? Então, não adianta você comprar ele olhando só para o dividend yield, não adianta você comprar ele só por causa do preço, só em função do valor patrimonial. Você tem que entender naquilo que você está investindo. O primeiro critério que eu quero, como eu invisto pouco, eu preciso que me dê a maior rentabilidade possível para que, com isso, eu reaporte os dividendos e eu consiga, aos poucos, ir balanceando a carteira. Isso vai de perfil para perfil, tá? Então, o primeiro critério que eu analiso é o que esse fundo está me retornando de dividend yield. Aqui, ó. E aí eu olho só, ó, esses 3 primeiros eu já elimino. Porque esse aqui retornou 36% no último mês, esse aqui retornou 27%, esse aqui retornou 8%. Essa rentabilidade em um mês é algo fora do comum. Então, eu não vou nem perder tempo analisando esses fundos. E eu começo a analisar daqui para baixo. Ó. Então, o primeiro fundo que me retorna é esse fundo aqui, ó, o RPR11. Ele me retornou 1,64 no último mês, tá? Se eu quiser saber mais detalhes desse fundo, eu gosto de olhar aqui no Clube FI, ó. O RPR11, eu venho aqui e coloco o RPR11. Ele já aparece aqui para mim. E aqui também no Clube FI, eu vou ter várias abas aqui, ó, vários detalhes e tal. Se eu vier aqui na aba de dividendos, que é o que eu estou olhando lá, ele está dizendo que eu preciso estar logado. Então, deixa eu fazer o login aqui rapidamente. Aqui ele vai aparecer os detalhes. O que é importante você olhar em dividendos? Ó, ele mantém mais ou menos uma constância nessa linha aqui. Ó. Então, ele tem distribuído em média R$2. Ó. Caiu um pouco, 1,19, mas voltou a subir. Então, assim, é importante quando você observa fundo imobiliário para você ver se ele tem constância nos pagamentos, se é algo mais ou menos que vem se perpetuando, porque pode ser algo atípico, tá? Então, você olha para um dividendo aqui alto, 1,64 é muito acima do que em médio que eu busco. Eu busco entre 0,7 e 0,8 de retorno, só que isso é o retorno médio. Porque, por exemplo, shoppings atualmente está dando um retorno muito baixo, ao passo que fundos de papel está dando um retorno muito alto. Então, se você contrabalanceia, em média, sua carteira vai dar em torno de, é o que eu busco 0,7, 0,8 de retorno, tá? Um dos grandes segredos de você investir é você buscar diversificar.
Ah, eu vi esse fundo aqui, tá me dando 1,64, eu tenho R$ 100 para investir, eu tenho R$ 1.000, 10 mil, R$ 100.000, eu vou investir tudo só neste fundo porque ele paga muito. Isso é um grande erro. Nunca coloque todos os ovos numa única cesta. Porque se esse fundo der qualquer problema, for descoberta uma irregularidade, se ele começar a ter inadimplência, isso vai gerar problemas, tá? Então, quando você for investir, você tem que saber. Por exemplo, eu mostrei num vídeo anterior, inclusive você pode olhar lá na nossa lista de vídeos, esse é o terceiro vídeo do canal apenas, eu mostrei como investir com pouco dinheiro. Então tem fundos lá de R$ 10. Se você tem menos de R$ 100 para investir, esse fundo já não lhe atende, ó, ele custa R$ 125. Tá? Vamos dar continuidade. Então, eu preciso que me dê um retorno de yield alto. Só que, além disso, outro critério que eu gosto de olhar inicialmente é isso aqui, ó, preço sobre valor patrimonial. Isso aqui significa, ó, 1,26, a gente tem que buscar o mais próximo de 1. Então, 1,26 significa que ele está 26% mais caro. Ó. Esse fundo está sendo negociado a 125, e como eu tirei aqui da tabela o valor dele, né? Mas, ou seja, ele era para estar valendo mais ou menos R$ 100. E ele está sendo negociado a 125. Então, você está pagando R$ 25 mais caro. Então, esse tipo de fundo, eu não tenho interesse. Por mais que ele dê um alto retorno, eu não tenho interesse. Se você dividir esses R$ 2 que ele paga, mais ou menos, por R$ 26 que você está pagando a mais, você gastaria 13 meses. Você ficaria com um ano só para cobrir o risco do que você pagou a mais de ágio, né? Mais de um ano. Então, esse tipo de fundo com valor patrimonial elevado eu não compro. Tem pessoas que compram esse tipo de fundo para entrar em subscrições, porque lá na frente esse fundo começa a captar mais dinheiro, mas isso é algo arriscado. Pode ser que esse fundo não capte dinheiro durante um bom tempo. Então, sim, para fundos de recebíveis, o RPR ele é um fundo de papel, tá? O máximo que eu costumo pagar, o máximo é 1,1, é 10% de ágio, é o máximo. Então, esse fundo, por exemplo, não me atende. Próximo fundo, ó, também pagou no último mês um dividendo altíssimo, de 1,53. O preço sobre o valor patrimonial está muito próximo, ó, do que ele vale, está 3% de ágio apenas. Ó. Ele está sendo negociado a 10,33. Esse fundo, eu fiz um vídeo sobre ele, fundo de base 10, ó, VSLH. Vamos olhá-lo lá no Clube FI, VSLH. São várias coisas a serem analisadas, tá? O que a gente observa aqui, ó? Esse fundo, ele é bem recente. Se a gente olhar aqui no básico dele, ó, ele é um fundo que foi criado ó, em 21 de dezembro de 2020. E aí, pagamentos que ele pagou, a gente só tem histórico dele em março, abril e maio. Então, ele pagou em março, abril e maio. Ele tem pouco histórico de pagamento ainda. Então, algumas pessoas, por ele não ter histórico, a gente não sabe como ele vai se desenvolver no decorrer do tempo, tem algumas pessoas que acham arriscado para investir nele, tá? Se você entrar com pequenas quantias, não há problema nenhum. Novamente, não tem como você pegar e investir. Se você tem R$ 100 para investir, eu não aconselharia você comprar 10 cotas desse fundo. Você pode dividir nos outros fundos de base 10 que existem. Então, você pode comprar 3 cotas desse, 3 cotas de outro, 2, e assim você vai dividindo, que só nisso você já dilui o risco. Não adianta você, porque um fundo paga mais, comprar somente ele. Outra coisa que tem que ser observada é o seguinte, ó, você note que esse fundo pagou muito agora no último mês. Ó. Ele pagou 17 centavos no último mês, mas ele vinha pagando a média de 12. Quando for em junho, que é o mês corrente que a gente está, ele já deve estar para anunciar os seus dividendos. A gente tem que ver se ele vai se manter pagando esses 17 centavos, se ele vai voltar para 12, se ele vai voltar para menos. Ele pode anunciar que vai pagar 6 centavos apenas, ele pode anunciar que vai pagar 20. A gente não tem como saber isso antes que ele divulgue. Mas a partir do momento que ele vai informando, a gente vai tendo uma noção maior de o quanto que esse fundo paga. Então, você não pode basear somente pelo último pagamento. Porque ele vinha pagando em média 12, então esse 17 não é bem a média que ele vinha pagando, tá? Então, sim, os critérios que eu utilizo principalmente são esses. Ó. Eu olho o dividendo e olho o valor patrimonial. Esse é só a primeira análise. Só que eu não posso parar por aqui.
Ontem eu lancei um vídeo do MXRF11 e fiz uma análise do seu relatório gerencial. Tanto no Funds Explorer quanto no Clube FI, você consegue ter acesso a esse relatório gerencial. Eu vou abrir somente o VSLH aqui. Aqui no Funds Explorer, lá embaixo, ó, você tem acesso a ele. Ó. Aqui ele vem falar sobre relatório, informes periódicos. Então, aqui que você vai saber todas as informações do fundo. Ó. O relatório dele tem 11 páginas, ele vem falar como é que está a situação dele, os balanços, etc. Aqui no Clube FI também você tem essa informação aqui, ó, em comunicados. Ó. Você vai ter o último relatório, você tem da mesma forma que tem lá. E se você também entrar diretamente no RI, no site dessa empresa, que é a Hectare, você também consegue ter acesso a essas informações, tá? Então, esse primeiro filtro que eu olho qual o retorno que ele está me dando, qual o valor patrimonial. Mas eu não fico apenas nisso para que eu faça a análise desse fundo imobiliário, tá bom? Foi um vídeo que passou até do tempo que eu queria para explicar. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários, eu vou reforçar novamente, clique no botão gostei, comente suas dúvidas aí. Diga para mim se você tem esse FII, se você já gosta dele, se você entende. Caso seja necessário, eu trago um vídeo aqui de explicação desse fundo. Futuramente eu vou trazer dos principais fundos, tá? Se inscreva no canal, mostre esse vídeo para o máximo de amigos. A gente precisa alcançar um número X de integrantes do canal, né? De seguidores. Então, faça com que esse vídeo chegue a mais pessoas e nos ajude aí com o crescimento do canal. A gente vai ficando por aqui e aguardo vocês no próximo vídeo.